vou falar sobre as cadeias de Paulo, mas eu quero fazer uma observação aqui. Eu terminei a devocional anterior afirmando que 3 instrumentos ajudaram Paulo a levar o evangelho aos pretorianos, a guarda de elite de César. Suas cadeias, seus críticos e sua crise. Vou falar de cada uma dessas coisas, mas hoje vou falar sobre as cadeias de Paulo. Para isso eu tomo novamente Filipenses capítulo 1, os versículos 12 a 14. Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais, e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Bem, o mesmo Deus que usou o bordão de Moisés, os jarros de Gideão e a funda de Davi, usou as cadeias de Paulo. Os romanos sequer suspeitavam que as correntes que prendiam o apóstolo o libertariam ao invés de prendê-lo. Como ele mesmo escreveu a Timóteo na segunda epístola, no capítulo 2, versículo 9, estou sofrendo até algemas como malfeitor, contudo a palavra de Deus não está algemada. Em lugar de se queixar das suas cadeias, Paulo consagrou-as a Deus e pediu que usasse para o avanço pioneiro do Evangelho. E Deus respondeu às suas orações. Em primeiro lugar, essas cadeias deram a Paulo a oportunidade de ter contato com os perdidos. Ele permanecia acorrentado a um soldado romano 24 horas por dia. Cada soldado cumpria um turno de 6 horas, o que significava que Paulo poderia testemunhar a pelo menos 4 homens todos os dias. É possível imaginar a situação desses soldados preso a um homem que orava sem cessar, que sempre conversava com os outros sobre a vida espiritual e que escrevia constantemente para as igrejas espalhadas por todo o império. Em pouco tempo, alguns desses soldados se tornaram cristãos. Paulo então pôde levar o evangelho à guarda de elite pretoriana, algo que teria sido impossível se estivesse livre. Todavia, as cadeias permitiram que Paulo tivesse contato com outro grupo de pessoas, os oficiais do tribunal de César. O apóstolo encontrava-se em Roma como prisioneiro do Estado e seu caso era importante. O governo romano estava prestes a determinar a situação oficial da seita cristã. Era apenas mais uma seita do judaísmo ou algo novo e possivelmente perigoso? Deve ter sido uma satisfação enorme para Paulo saber que os oficiais de César eram obrigados a estudar as doutrinas da fé cristã. Às vezes, Deus precisa colocar cadeias em seu povo para que realizem um avanço pioneiro que não poderia se dar de outra maneira. Algumas mães talvez se sintam presas ao lar enquanto cuidam dos filhos, mas Deus pode usar essas cadeias para alcançar pessoas com a mensagem da salvação. Susan Wesley criou 19 filhos numa época em que não havia eletrodomésticos nem fraldas descartáveis. Dessa família numerosa vieram John e Charles Wesley, cujos ministérios estremeceram as Ilhas Britânicas. Fanny Crosby ficou cega quando tinha 1 mês e meio de idade, mas já em sua infância mostrou-se determinada a não permitir que as cadeias da escuridão a prendessem. Os hinos e cânticos que ela escreveu ao longo da vida foram usados por Deus de maneira poderosa. Eis o segredo. Quando existe determinação, olha-se para as circunstâncias como oportunidades de Deus para o avanço do Evangelho e há regozijo com aquilo que Deus fará, em vez de queixas por aquilo que Deus não fez. Conclusão da nossa devocional. As cadeias de Paulo não apenas o colocaram em contato com os perdidos,
mas também serviram para encorajar os salvos. Ao verem a fé e a determinação de Paulo, muitos cristãos de Roma tiveram sua coragem renovada. Lembremos novamente o versículo 14 de Filipenses 1. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Aqui o verbo falar não se refere às pregações, mas sim às conversas diárias. Sem dúvida, muitos romanos comentavam o caso de Paulo, pois questões legais desse tipo eram de grande interesse para essa nação de legisladores. Os cristãos de Roma, solidários a Paulo, aproveitavam essas conversas para falar de Jesus Cristo. O desânimo costuma espalhar-se, mas o bom ânimo também. Por causa da atitude alegre de Paulo, os cristãos de Roma foram encorajados novamente a testemunhar de Cristo com grande ousadia. Aleluias! Bem, irmãos, eu estou no final, mas eu tiro aqui mais alguma coisa para nós refletirmos. Talvez nossas cadeias ou circunstâncias não sejam tão dramáticas ou difíceis, mas sem dúvida Deus pode usá-las da mesma forma. Como cristão, você se queixa das situações em que vive? Que você reflita sobre tudo isso e que Deus te abençoe, que você tenha um excelente dia e até a próxima devocional, se Deus assim o permitir.